Olá, meu nome é Gustavo e o tema dessa aula é Lei de Fourier. Você sabe o que diz a Lei de Fourier? Vamos falar da Lei da Condução Térmica, também conhecida como Lei de Fourier. Joseph Fourier, através de experimentos, conseguiu estabelecer a lei que determina as variáveis que influenciam no fluxo de calor por meio de condução. Essa é a equação da Lei de Fourier. Vamos conhecer melhor cada variável dela. As variáveis são K, condutividade térmica. O valor de condutividade térmica é próprio de cada material. Materiais com maior valor de condutividade térmica conseguem transferir mais energia térmica por unidade de tempo. Por exemplo, o valor da condutividade térmica do cobre, como visto na tabela, é mais de 400 vezes maior que a do concreto, fazendo com que o fluxo de calor no cobre seja muito maior que no concreto. A outra variável é a diferença de temperatura. Quanto maior a diferença de temperatura entre um ponto a outro, maior o fluxo de calor que será transmitido do ponto mais quente ao ponto mais frio. Neste exemplo, temos dois cilindros. A diferença de temperatura do ponto A ao ponto B no primeiro cilindro é maior, o que resulta em um maior fluxo de calor. Outra variável é o L, a espessura. Quanto maior a espessura, ou a distância entre os pontos, a energia térmica levará mais tempo para chegar à extremidade mais fria, o que resulta em um menor fluxo de calor. No exemplo abaixo, o fluxo de calor no cilindro de maior comprimento é menor, pois quanto maior a distância entre o ponto A e o ponto B, menor o fluxo de calor. A última variável é o A, a área de seção transversal. Uma área de contato maior facilita o fluxo de calor. Portanto, o fluxo de calor é maior na segunda barra, pois ela tem uma maior área de seção transversal comparada à primeira barra. Agora vamos juntar todas as variáveis novamente. Essa é a equação da Lei de Fourier. Quanto maior a condutividade térmica do material, a área de seção transversal e a diferença de temperatura de um ponto a outro, maior o valor do fluxo de calor. Por outro lado, quanto maior a distância de um ponto a outro, menor o fluxo de calor. Então, essa é a Lei de Fourier. Você consegue imaginar alguma situação do seu dia a dia em que essa lei possa ser aplicada? Pense nisso.